when it's just you, well, times can be tough. Olá pessoal, meu nome é Patrícia Campana, eu sou física de graduação e de pós-graduação e atualmente estou trabalhando com sistemas biomiméticos de tecidos, né? Então, minha área de pesquisa está intrinsecamente relacionada com o que a gente chama de nanotecnologia. Na verdade, se a gente for pensar na nanociência de maneira geral, a gente pode incluir todos os estudos que são feitos em escala nanométrica. Nesse sentido, o estudo de estrutura de proteínas, por exemplo, entraria na nanociência, né? Porque estudamos coisas de escala muito pequena, que é a escala nanométrica. Para vocês terem uma ideia do que seria um nanômetro, a gente pode imaginar, fazendo uma conta relativamente grosseira, um campo de futebol. Então vocês imaginem agora 75 mil campos de futebol, um enfileiradinho atrás do outro. E aí vocês peguem uma formiguinha bem miudinha e coloquem no meio desse espaço, tá? Então essa seria mais ou menos uma ideia pra gente do que seria um nanômetro, né? Que é 1 dividido por 1 seguido de 9 zeros, mil, milhão, bilhão. Então seria 1 dividido por 1 bilhão de metros, tá certo? Então uma escala bem pequenininha. Bom, especificamente quando a gente fala de nanotecnologia, a gente fala sobre o desenvolvimento de dispositivos que ou incluam moléculas que estejam organizadas nesse espaço nano, né? Ou que tenham funções para espaços nanométricos, né? Então, talvez o melhor jeito de explicar isso para vocês seria falar um pouco do meu trabalho propriamente dito, tá? Então, o meu laboratório desenvolve suportes físicos, né, para crescimento de células, tá? Então, assim a gente faz um sistema biomimético de tecido. Então, vamos supor, uma pessoa sofreu uma queimadura, né? Então, ela ficou com uma parte da pele, uma grande extensão da pele queimada. Então, um tipo de material que se pode fazer, você pode, utilizando um suporte físico, né? Então esse suporte físico, por exemplo, um dos que a gente faz é feito por eletrofiação. Então a gente faz um conjunto de fios, uma redezinha de fios bem pequenininha, né? Especificamente esses de eletrofiação, a gente não chega à escala nano, a gente faz alguns microns, ou às vezes 500 nano, né? Mas normalmente se chama de nanomaterial, mesmo que ele esteja em escala micro, o que é um erro, mas é como as pessoas conhecem, né? Então a gente faz esses fios que ficam sobrepostos como se fosse uma redinha. Em cima desses fios a gente pode colocar células, ou já células de pele, ou melhor ainda células tronco, que vão se diferenciar em pele. E esse dispositivo, a gente consegue fazer coisas de 1 centímetro quadrado, às vezes um pouco maiores, pode ser colocado então sobre a queimadura, de maneira que esse suporte, essa rede, vai auxiliar as células da pessoa a se recomporem, a crescerem novamente e preencherem esse espaço, tá? Então isso é um nanomaterial que é muito feito hoje em dia e é o que o nosso laboratório faz, tá? A gente enfrenta aí vários problemas, né, nesse desenvolvimento. Então a gente primeiro precisa de materiais, no nosso caso, materiais que sejam biocompatíveis, né? Existe uma classe enorme de polímeros que nos serve, que são degradados normalmente pelo corpo humano, mas então a gente primeiro precisa achar esses materiais. Depois a gente precisa construir esse dispositivo de maneira que a gente tenha controle sobre como estão alinhadas essas fibras, que tamanho elas têm. Se elas estão muito pertinho umas das outras, as células não conseguem crescer para baixo, então você não forma 3 dimensões. Então a gente tem que deixar o espaçamento correto, né? Outros problemas, né, que os pesquisadores dessa área enfrentam atualmente seria de fazer só esse molde, talvez não seja a coisa ideal, né? A célula não precisa só de suporte físico, ela também precisa de moléculas anti-inflamatórias ou moléculas que as auxiliem a se diferenciarem no que exatamente a gente quer, que são os fatores, né? Fatores de crescimento endotelial, por exemplo, para fazer vaso, ou fatores que transformem essa célula em coração, por exemplo, em cardiomiose, e assim por diante, né? Então a gente enfrenta o desafio de como colocar essas moléculas dentro dessas fias. Então como é que a gente mistura a proteína com polímero? Como é que a gente fia isso, né? A gente aplica um campo
elétrico de 20 mil volts, e aí? A proteína perde a estrutura? Ela vai ficar dentro do fio ou ela fica só por fora? A célula alcança essa molécula ou não? Né? Então esses são os problemas que a gente enfrenta. Na maioria das vezes esses problemas não são instrumentais. Hoje nós temos uma série de microscopias de altíssima resolução, né? Então temos todos os microscópios de varredura, que são feixes de elétrons, né? Microscópio eletrônico de varredura, microscópio de tunelamento, microscópio de campo próximo, temos microscópio de força atômica. Então a gente tem como medir essas escalas micrométricas, submicrométricas e nanométricas, mas talvez o problema maior que a gente enfrente seja o entendimento de como as moléculas se empacotam no estado sólido, né? Ou seja, como é que esse polímero que a gente mistura lá com solvente orgânico faz um líquido, como ele se ajusta quando ele é uma fibra ou quando ele é... Então talvez os nossos maiores problemas sejam em entender a estrutura, as forças e as interações que uma molécula faz com a outra, né? Talvez seja o maior desafio que a gente tem na área do desenvolvimento, pelo menos de biomateriais, né, ou de nanobiomateriais. Quando vocês me perguntam sobre divulgação científica, né, dessa linha, eu acho que as crianças e os adolescentes estão muito mais propensos, muito mais abertos, seria muito mais simples, né, explicar para eles esse tipo de evento do que para os adultos. A gente, quando estuda a escala nanométrica, e até menor que isso, a gente já não está estudando o mundo clássico, a gente está estudando o mundo quântico, onde as coisas que nos são reais parecem irreais, né? Então, talvez as crianças, eu aposto que as crianças e os adolescentes, para eles encarem talvez com muito maior naturalidade certas coisas que a gente explica do que os adultos. Então acho que não haveria problema da gente fazer a divulgação dessa pesquisa para crianças e adolescentes. Infelizmente no Brasil nós não temos uma cultura muito estabelecida sobre divulgação científica, né? Se você observar os americanos, os Estados Unidos, todos os filmes, séries de televisão, as pessoas andam, né, com camiseta da NASA. Aqui você só vai ver com camiseta da USP o aluno de primeiro ano de graduação, porque quando ele chega no segundo ano ele joga a camiseta fora, né? Então nós não temos esse relacionamento com o público, e isso nos faz muito mal como cientistas, né? A gente deixa de fazer uma parte da nossa obrigação, que é educar cientificamente a população, e a população deixa de fazer um retorno que para a gente é importante, né? Quando o país é educado cientificamente, a população pressiona o governo a nos dar mais financiamento, que é o que acontece com os americanos. Isso não acontece no Brasil, porque em geral os brasileiros nem sabem que cientista existe, que é de fato uma pessoa humana real, vai ao supermercado e assim por diante. Então, não só o tema nanotecnologia tem que ser divulgado para crianças e adolescentes, como ele tem que ser divulgado para o povo em geral. As pessoas não vão ter problema de entender, não, desde que elas estejam com vontade de ouvir, né? E, por último, esse talvez não seja... Eu vou incorrer num erro aqui de falar de uma coisa que não é exatamente minha área, mas eu não sei se há uma divulgação negativa da nanotecnologia com relação a problemas ambientais e sociais, etc. Mas se há, ela está equivocada, né? Quem trabalha com desenvolvimento de materiais em escala nanométrica, em geral produz pouco lixo, então os resíduos que a gente produz são muito poucos, né? São resíduos que a gente sabe como lidar. Então, se você pensar, por exemplo, num laboratório de biologia molecular, você tem como resíduo bactéria transformada geneticamente. Então, isso não é um resíduo que a gente sabe muito bem o que vai acontecer, né? Ao passo que quando você trabalha com polímeros e nanotecnologia, o seu resíduo é solvente orgânico. Embora ele seja um resíduo relativamente perigoso, a gente sabe quando a gente pensa em impacto ambiental, né? Eu não estou ao par do que é divulgado na mídia sobre nanotecnologia, mas não há pontos negativos, né? No que diz respeito ao desenvolvimento da nanotecnologia, ela só vem a ajudar, né? Por exemplo, existem vários grandes laboratórios no mundo trabalhando com células a combustível, né? A célula a combustível tem como resíduo a água, então talvez seja um dos modos mais limpos de produção energética
que obviamente não vai substituir os modos de produção que existem hoje, mas vai auxiliar na matriz energética que deve ser construída por todos os países do mundo, provavelmente, combinando todas as formas de geração de energia. No que diz respeito à pesquisa, a produção de resíduos de um laboratório de nanotecnologia, né, mais precisamente com o desenvolvimento de nano e micromateriais, a produção de resíduos, além de ser controlada, porque a gente lida na maioria das vezes com polímeros e solvente orgânico, e o solvente orgânico é um resíduo que a gente conhece bem, então é um resíduo que a gente sabe como lidar, sabe como resolver esse resíduo, né? Como estocar e como depois se livrar dele de forma que ele não seja prejudicial à natureza, né? Outras pesquisas, outras técnicas que envolvam a utilização de modelos animais ou mesmo biologia molecular são muito mais complicadas, tanto para você lidar com os resíduos, que muitas vezes você não sabe direito o que esse resíduo pode causar, como são complicadas do ponto de vista ético, né? Então, não entrando nessa seara, porque, claro, todas as áreas têm seus problemas, a nanotecnologia já resolve uma parte desse problema, uma vez que a gente não precisa fazer, né? A gente desenvolve, é até um pouco injusto, a gente desenvolve os sistemas e os dispositivos, e depois a gente entrega na mão dos médicos e dos veterinários, e eles é que vão se preocupar com essa outra parte. Mas de qualquer maneira, ela só vem a auxiliar, né? A ideia é que quando a gente conseguir desenvolver a pele artificial, isso possa ser distribuído pelos hospitais, seja de graça, né? Você não vai ter que pagar aí uma fortuna para ter retirado a sua célula-tronco e ser desenvolvido um pedacinho de coração, vamos supor, para substituir uma cardiopatia eventual que a pessoa possa ter, né? Então, nesse sentido, acho que a nanotecnologia vem só para contribuir e não para atrapalhar. Era isso que eu queria dizer. Se vocês quiserem seguir o meu trabalho, eu estou no Facebook, Patrícia Campana, o meu nome no Facebook, e vocês podem me seguir no Tumblr, Science Nebula é o nome do meu blog do Tumblr, e também no Twitter eu sou Profa Campana. Um abraço!